título da nossa exposição, O Mistério do Reino. E convido você a abrir comigo, então, lá em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Diz assim o texto da palavra de Deus. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro do talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, rogamos agora a Ti, Pai querido, que nos dê o entendimento e aplicação daquilo que vamos estudar, vamos nos debruçar da Tua palavra. E que, de fato, nós possamos sermos tocados no seguinte aspecto, que nós não venhamos apenas a conhecer, mas que possamos viver a Tua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Então, entre a parábola do semeador, a qual é dada tamanha importância nos sinóticos, né, nos 3 primeiros evangelhos, e agora esse mais detalhado aqui por parte de Marcos, falando especificamente de como que o homem precisa enxergar, como o homem precisa ver a ação de Deus na sua própria vida. A primeira, quando nós olhamos ali para a parábola do semeador, nós podemos ter uma ideia que a ênfase fica na responsabilidade humana, porque a semente, a palavra de Deus, precisa cair em uma terra boa, porque é assim que é descrito ali por Marcos e também os outros autores. E aí, então, diante disso, nós podemos associar essa verdade, porque de fato é, como a nossa parte, a nossa responsabilidade. E de fato, essa é uma parte da história, mas nós não podemos nos deter somente a essa parte. Nós precisamos olhar para o todo daquilo que o texto e a própria Bíblia, a palavra de Deus, nos chama a fazer. Nós precisamos olhar na perspectiva mais completa. E o que nós vemos aqui é que esse aspecto da verdade não pode, de fato, ser negligenciado. A responsabilidade do homem. No entanto, a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte: o que o homem pode fazer para ser salvo? Nada? Concordam? Convicção ou estou sentindo meio com medo, assim, meio temeroso? É pegadinha do pastor. Ele quer me chamar no gabinete. Não, não é. Responda com convicção. O que o homem pode fazer para ser salvo? Nada, ele não pode fazer nada. Deus faz tudo no que diz respeito à salvação. Agora, nós não podemos esquecer que dentro desse processo de salvação que começa e termina em Deus, há também aquilo que cabe a nós. Não que nós participemos de alguma maneira da salvação, não, a salvação é realizada do começo ao fim por Deus. Mas dentro dessa obra maravilhosa e sobrenatural, também é feito algo em nós, que é essa mudança de disposição.
Por quê? Porque antes nós queríamos viver apenas para nós mesmos. Antes a nossa vida não era baseada em um propósito definido e absoluto. Ora era uma coisa, ora é outra. Mas agora nós temos um propósito definido e absoluto. O próprio Deus. É para Ele e com Ele que nós vivemos. Agora a nossa vida tem o propósito de adorá-lo, de fazer da nossa vida uma adoração contínua ao Deus que nos salvou. Mas aqui eu quero chamar a atenção também para essa perspectiva mais completa e não isolada. Quando nós vemos no livro de Atos, lá no capítulo 16, essa mesma pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo e Silas, eles dão uma direção. Para a salvação nada pode fazer, mas eles falam o seguinte: creia no Senhor Jesus e você será salvo e sua casa. Hoje, especificamente na classe de EBD, esse mesmo texto veio à tona. E muitas vezes nós fazemos aquela regrinha simples. Nós pegamos o texto e o interpretamos descolado do todo das Escrituras. E aí nós falhamos. E aí nós erramos. E aqui, então, nós vemos essa construção de Marcos, inspirado por Deus a escrever, e a palavra, então, inspirada de fato, mostrando essa ação divina e as decorrências do que essa ação promove em nós. Deus nos salva e Deus muda a disposição do nosso coração agora para adorá-lo. A nossa obediência é voluntária, é amorosa, mas tão somente porque Ele mudou, virou a chave da nossa disposição. Então, é verdade, e não bastante, que de si mesmo o homem nada pode fazer para a salvação. É somente obra de Deus. Só Deus é capaz, o homem não é capaz de fazer nada para a sua salvação. Ele precisa de um coração regenerado. Vamos fazer então o exercício de olhar para o todo da palavra de Deus. Agora eu convido você, já lemos João 6, com a irmã Laiane, agora vamos olhar para João 3, de 3 a 5. João capítulo 3, versículos de 3 a 5. Diz assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Agora vamos caminhar um pouquinho adiante no Novo Testamento, lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, quando nós olhamos para esses dois textos aqui, nós vemos essa clara mudança de disposição de um coração duro, de um coração emocionado, de um coração sem tempo, para um coração disposto a adorá-lo. De um coração que foi transformado por Deus. De um novo coração. Então, sobre esse aspecto da verdade, a saber da soberania de Deus, essa parábola que nós lemos hoje, ela está dando uma ênfase clara à soberania de Deus. Ela ensina que somente Deus, e não o fazendeiro humano, a pessoa criada, porque ele usa essa ilustração, entende todas as coisas. E, de fato, o autor do crescimento físico, assim também é Deus, e tão somente Deus, e não o homem. E o homem também compreende, em sã consciência, que o autor do crescimento espiritual, do começo ao fim, é estabelecido por Deus. É Ele que dispõe o coração, a vida do homem, nessa nova cosmovisão que foi transformada. Então, é por causa da vontade do próprio Deus, por meio da sua palavra, a semente espiritual, a mensagem do Evangelho, que assegura o crescimento, que assegura essa influência em nosso coração, porque Ele nos dá do seu Espírito, como lemos. E que conforto isso nos traz, que deleite podemos ter, porque Ele, em sua paciência, em sua misericórdia, graça, perdão, nos fez frutificar pelo poder do Evangelho. Então agora, como cantamos, esperamos essa colheita que certamente chegará. Chegará. E por isso, querido irmão, a vitória está assegurada, não por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Cristo fez em mim e em você. Podemos ter essa confiança, essa certeza, que a foice será passada sobre o talo, e esse talo somos nós, que crescemos, e na hora apropriada, o Senhor nos recolherá. E isso não é o fim, mas é o início de toda a eternidade que viveremos com Ele. Amém. William Hendrickson, ele trabalha esse texto aqui, e eu vou tomar emprestado dele um pensamento a respeito desses poucos versos, do 26 ao 29. E ele trabalha com 3 perspectivas que parecem uma só. Elas estão tão ligadas que é impossível de separá-las. Então eu preciso olhar para as 3 para que eu consiga entender o todo desse mistério de Deus, mas do poder de Deus e também do futuro que nos é aguardado. Então, o primeiro ponto, já descrevendo os 3 pontos da exposição, ele fala o seguinte: primeiro, para o homem o crescimento é um mistério, versículos 26 e 27. Segundo, a semente revela a sua força. Vocês lembram o que é a semente, né? É a palavra de Deus. O tempo da colheita é o terceiro ponto, significa vitória. Versículo 29. Então,
para lembrarmos. Primeiro ponto, versículo 26 e 27. Para o homem o crescimento é um mistério. Segundo ponto, a semente revela a sua força. E terceiro ponto, o tempo da colheita significa vitória. E assim eu tento resumir a mensagem central. O crescimento do reino é um mistério. Sua palavra revela o seu poder transformador, que se tornará evidente no dia da colheita, no julgamento final. De fato, quando ele separa os eleitos dos não eleitos, dos salvos e dos incrédulos. Então vamos olhar para esses 3 pontos e tentar tirar algumas lições práticas aqui para a nossa vida. Então, destaco aí, para o homem o crescimento é um mistério. Então vamos olhar para o versículo novamente. E ele disse: o reino de Deus é como se um homem espalhasse semente no solo e fosse dormir. Acorda de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Como ele não sabe? Jesus está novamente aqui descrevendo o reino de Deus. Ele está dizendo que esse reino de Deus sobre os corações e a vida, com consequentes influências em todas as esferas: intelecto, emoções e vontade. É um mistério em seu crescimento. Então acontece que esse reino, esse reinado, como acontece com um homem que lavra a terra, tendo confiado a semente ao solo. Então o homem vai lá e coloca a semente no solo. Chega a noite, e para o judeu isso significa algo novo. Um novo dia está chegando. E aí então ele vai lá e dorme. E acorda. Ele trabalha mais um dia, a noite chega, ele dorme, ele acorda, na manhã ele se levanta. Quando a semente que está ali semeada, a qual ele não entende, ele não compreende o processo de forma clara, mas de repente, no levantar e no olhar da janela, aquilo que aparentemente estava ali morto, em um solo produtivo, aparece a vida. Ele não consegue entender o processo daquilo que estava morto, agora vivo. Mas ele sabe que aquilo traz a vida à tona. Um químico, nem mesmo o mais renomado, consegue explicar esse detalhe. Ele não é capaz de descobrir exatamente como essa minúscula semente que estava morta em um solo, agora é uma célula viva. Não somente uma célula, mas exatamente uma célula similar, semelhante. Similar e semelhante. Lembre de algo lá de Gênesis. Agora tem vida. Tudo que o fazendeiro pode fazer, o homem, é confiar. E de fato, ele cobre a semente, ele tira as ervas daninhas, ele afofa o solo, ele adiciona fertilizante. E talvez ele crie até um canal para que a irrigação naquela semente faça que ela prospere. Todas essas coisas são importantes, mas ele não pode fazer a semente brotar e crescer. Não está sobre as mãos e os cuidados dele. No tocante a isso, o que ele pode fazer é dormir e acordar.
dormir e acordar, e esperar que no dia apropriado, aquilo que ele fez dê resultado. De fato, floresça, cresça. No fim das contas, deve deixar tudo com aquele que criou a semente. Porque, de fato, é Ele, e tão somente Ele, que pode fazer de uma semente morta, de homens e mulheres mortos em seus delitos e pecados, nascerem do alto. Então, nessa esfera espiritual, acontece da mesma forma. As confissões pessoais, eu não posso e eu não sei, à luz da palavra de Deus, tem explicação. Nós podemos entender. Essas confissões são verdadeiras a respeito daquilo que nós chamamos de crescimento espiritual ou nascimento para o reino de Deus. Então vamos olhar, por exemplo, para 1 Coríntios 3, verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento, irmãos? Deus. Vocês sabem, não precisa abrir. Ou pode lá conferir. Agora vamos pensar naquela palavra, eu não sei. João 3,8. O vento sopra onde quer e você ouve o som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todos aqueles que são nascidos do Espírito. Quem fez nascer, irmãos? Deus. Tão somente Deus. É o mistério por que nascemos em nossa vida espiritual. Mas o que nós podemos afirmar com bases escriturísticas é que quem fez o homem nascer? Deus. É isso que ele está explicando para Nicodemos. De fato, o homem não pode voltar para o ventre da mãe, sendo adulto. E Nicodemos tinha certeza disso. Ele não é um tolo. Mas ele quer saber, de fato, como é esse processo. O que é necessário para esse processo. E ele fala que o homem não pode fazer nada. Porque o homem só nasce de Deus. Ele só nasce na sua vida espiritual de Deus, porque ele nasce morto fisicamente. Então, quando ele aparece como um bebê nos braços da sua mãe, ele é um bebê vivo, mas morto espiritualmente. Mas nós sabemos que nesse processo de salvação, objetivamente, Deus nos salvou na eternidade. Deus, mesmo antes que aquele nenê nasça para a vida, para os olhos humanos, já sabe que ele é um salvo ou não. Ele sabe, nós não. Nós não sabemos objetivamente quando isso vai acontecer no tempo, mas nós temos uma certeza, que precisamos continuamente anunciar o Evangelho, porque é pelo ouvir do Evangelho que um coração começa a bater. Que uma vida que estava morta possa de fato viver espiritualmente. Levantar do sepulcro. Então aqui, essa verdade, que é um mistério de como, é nos revelado. Em que sentido? Deus, que faz florescer a vida daquele que estava morto, em seus delitos e pecados. E aí então vem a segunda lição.
a semente revela a sua força. Versículo 28, a terra produz colheita por si mesmo. Primeiro o talo, depois a espiga, então vem a espiga cheia de grãos. Nós sabemos que aqui, quando olhamos para a exposição da parábola do semeador, que a semente é a palavra de Deus. Então, o que nós temos certeza é o seguinte: por si mesmo, literalmente, automaticamente, é isso que a palavra aqui tem como significado, sem uma causa visível ou sem ajuda humana. E aí eu quero olhar para um outro versículo que usa essa mesma expressão no grego. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 12, versículo 10. Atos capítulo 12, versículo 10. Um pouquinho do contexto. Pedro estava preso. E ele estava prestes a ser julgado e condenado para a morte. Aqui, Tiago já tinha morrido, o primeiro mártir. E então, agora, Pedro está a um fio por isso também, para morrer. Mas não era o tempo de Deus para Pedro, e nem a sua vontade. E aí, então, acontece algo aqui. Atos 12, 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Então, Pedro foi colocado sobre uma vigilância de guardas. E uma dessas vigilâncias estavam algemados a ele. Vem o anjo do Senhor e os livra daquela algema. E começa a conduzir Pedro para fora da onde ele estava encarcerado. E quando ele chega no último obstáculo, era uma porta de ferro que estava trancada. E o que nós vemos aqui, abriu automaticamente. É a mesma expressão aqui, que a terra produz colheita por si mesma, automaticamente. Mais uma vez, a ênfase está sobre a soberania de Deus na salvação do homem. Automaticamente. Então, o segredo do crescimento foi, por assim dizer, confiado à terra. Todavia, a terra, por metomínia, deve ficar aqui, ali, só protegendo a semente. E essa semente, Deus confiou o seu segredo, a sua palavra, que nós conhecemos na teologia como iluminação. Deus iluminou os seus eleitos para não só conhecerem, mas para que a sua disposição, a sua mente seja mudada, transformada. Então, aquela semente que é colocada sobre o solo, que está seca, morta, ela tem o segredo de Deus para que ela, então, possa ter vida. É assim que acontece conosco. É assim no reino de Deus. Um pregador semeia o ano todo. Ele explica, ele convida, ele exorta, ele conforta, ele avisa, ele estimula, ele faz ligações. No entanto, em grande medida, o seu esforço parece vão. Então, de repente, o vento do Senhor sopra.
E então, dentro do jardim dos corações, ele é despertado. E a palavra então mostra o seu poder. Ela está ativamente trabalhando no coração daquele que agora nascerá para uma nova vida em Cristo Jesus. Homens, adultos, velhos, mulheres, adultas, velhas, crianças, adolescentes, jovens, ricos, pobres, iletrados ou intelectuais. O Espírito de Deus, por meio do poder da palavra de Deus, está transformando todo tipo de coração. As pessoas que viviam em trevas agora estão sobre a luz do Evangelho, a luz de Cristo, a certeza da salvação. Elas olham com esperança para um futuro que antes ela não via nada. Mas isso não é tudo. Essas pessoas agora são gratas. Elas reconhecem a condição que tinham e a condição que têm, não por causa dos seus méritos, mas pelo mérito de Cristo. E por isso entendem, compreendem. E aí eu convido você a olhar para a doxologia de Judas. Ali o livro antes de Apocalipse. O meio-irmão de Jesus, versículos 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. É pelo poder da palavra que o nosso coração pode germinar, frutificar, para a glória e louvor dele. É ele que não nos deixa caído. E não é caído de dar uma topada em uma pedra saliente, mas é caído em nossa depravação total, na nossa morte espiritual. E aqui então, nós vemos essa ação de Deus em nos dar vida. Agora somos dignos pelos méritos de Cristo. Agora a nossa vontade, o nosso desejo é o louvor a Ele. A palavra de Deus ecoa em nossos corações. A palavra de Deus nos dá uma perspectiva de vida que de fato espelha a sua vontade, demonstra o seu querer em nós. Note o processo aqui indicado. O texto fala aqui de um talinho verde, uma espiga, e de uma espiga cheia de grãos. Então, no contexto da agricultura, essa transição, esses estágios, essa graduação é imperceptível. Parece que rapidamente aquele processo está sobre os seus olhos, mas que um dia estava ali na terra, debaixo da terra. Isso não pode ser feito pelo homem, mas tão somente por Deus. Aquilo que é imperceptível aos nossos olhos é a ação de Deus. Então, algo muito similar acontece no reino dos céus. Embora talvez não seja possível de descrever com detalhes esse crescimento em santidade de cada um de nós, mas nós temos que, de fato, evidenciar
pelo passar dos dias, a obra de Deus em nós. O caminho do justo lembra a luz da manhã, que brilha mais e mais até ser o dia perfeito. Provérbios 4:18. Talvez o nosso crescimento não é perceptível, mas ele é algo que Deus está trabalhando no coração e na vida de um salvo. Isso se aplica não somente à vida do cristão individualmente, mas também à influência que o Evangelho, ao longo dos séculos, pouco a pouco, está como o som que se propaga no espaço. Abra sua Bíblia lá em Isaías 40, versos 6 a 8. Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. A palavra do Senhor está permanecendo para sempre na sua vida, querido irmão. É você que Ele está usando para que a sua palavra permaneça. Essa é a nossa responsabilidade, de continuar a propagação do Evangelho pela obra que Ele operou em nós. Por isso nós precisamos crescer, amadurecer em nossa vida com Deus, em nosso relacionamento com Ele. Por isso, quando nós lemos lá Filipenses capítulo 2, versículo 12, nós vimos que nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação. Não é que nós conseguimos a salvação pelo nosso mérito. Ele já nos deu. E é Ele que opera, no versículo 13, tanto querer como realizar. Mas nós temos a parte nisso. A parte de testemunhar daquilo que Deus fez em nós, da obra que Ele operou em nossos corações. Precisa ser visível ao mundo aquilo que Ele fez no meu e no seu coração. Por quê? Porque vem o terceiro ponto. E nós não tememos Ele. Nós vibramos com Ele. O tempo da colheita significa vitória. Versículo 29. Mas sempre que a colheita permite, rapidamente Ele usa a foice, porque a hora da colheita chegou. Sempre que a condição da colheita permite, significa o tempo do Senhor chegou. Aqui então, quando é plantado, nós sabemos que vem adversidades, que vem problemas, a colheita atrasa ou se perde. Mas aqui ele está colocando em uma condição ideal. E a descrição dessa colheita e do tempo da colheita, a palavra no original, ela tem um significado, e é rapidamente, sem nenhuma demora. É baseado naquilo que foi iniciado no versículo 26. E agora o homem pega a foice, pois o momento pelo qual ele estava esperando finalmente chegou. Nós não sabemos o dia da volta do Senhor. Mas quando a colheita estiver pronta, Ele virá. Não vai atrasar e nem se adiantar. Ele virá no exato dia, no dia do Senhor. O fazendeiro, ele espera o tempo.
E se ele demorar, ele tem perdas. Se ele se antecipar, ele também tem perdas. Olhe para Apocalipse 14, versos 14 a 16. Apocalipse 14, versos 14 a 16. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e a faça colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou a sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. A lição aqui para nós é que a vitória é certa. E a colheita se aproxima a cada dia. E com toda certeza ela chegará. E chegará de acordo com o plano eterno de Deus. Então o reino de Deus se revelará com todo o seu esplendor. E para ir para a conclusão, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos 7 a 8. Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O dia do Senhor se aproxima a cada dia, que nós possamos estar esperando com paciência, mas não parados, não estagnados, não moribundos, mas alertas, vigilantes, e anunciando pela nossa vida e pelos nossos lábios que o Senhor está vivo e voltará. E voltará. Para concluir a exposição, o crescimento do reino é um mistério. Embora o processo possa parecer invisível aos olhos humanos, e o progresso silencioso, a semente lançada no solo fértil do coração, opera de modo silencioso e contínuo, produzindo frutos que só serão plenamente manifestos no tempo determinado por Deus. Aquilo que acontece objetivamente fora do tempo, a nossa eleição, vai acontecer subjetivamente nesse tempo. Nós não sabemos quando, mas por não sabermos, devemos anunciar. Assim cabe a mim, cabe a você, querido irmão, que nós possamos manter a nossa esperança viva, sendo pacientes e perseverantes, certos que no final o propósito de Deus triunfará em toda a sua plenitude. O seu reino se revelará a todo homem. Amém?